O Marco Civil da Internet, aprovado em 2014 e regulamentado em 2016, define regras mais claras a respeito dos direitos e deveres para o uso da rede no Brasil. Desde então, a lei reconhece para o ambiente virtual princípios constitucionais, como a liberdade de expressão, a privacidade e os direitos humanos. Também demarca responsabilidades dos provedores de serviço e orienta a atuação do Estado no desenvolvimento e uso da rede. E para debater o assunto, o Contraponto conta hoje com dois professores, Daniel Bittencourt, coordenador do curso de Comunicação Digital na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e Daniel Dallalana, professor do curso Superior de Tecnologia em Sistemas para a Internet da Universidade Fevale. Olá, professores. Bom, vamos começar com a importância. Por que esse marco, o Marco Civil da Internet é importante para a sociedade brasileira? Jaime, em primeiro lugar, por uma questão de regulamentação, né? É um espaço que ele precisa ter deveres e obrigações, né? Nós, como usuários, os provedores, os órgãos de governo, quem produz conteúdo, quem provê serviços de uso, que tem a internet como uma superfície de utilização, eles precisam saber quais são as regulamentações, os marcos do que pode e que não pode ser feito. Então, o Marco Civil da Internet no Brasil, ele serviu para demarcar um momento histórico no mundo, foi a primeira regulamentação desse nível em todo o mundo, e principalmente pela maneira como ele foi feito no Brasil, que desde 2009 se construiu uma série de audiências públicas, com chamadas inclusive pela internet, né, com ambientes virtuais, para que as pessoas, a sociedade civil organizada, ajudasse a compor o texto que foi aprovado pelo Congresso em 2014. Bom, professor, eu também gostaria de sua opinião sobre isso. Como o senhor vê, já que o senhor é mais da área técnica, né? Sim, complementando ainda, Daniel. E já é muito importante porque a gente consegue trazer tantas preocupações que hoje em dia são naturais do uso da internet. Então, tantos usuários, o Brasil ainda é um dos recordistas do uso, por exemplo, de redes sociais. Tantas preocupações, elas podem então ser tratadas com uma regulamentação, e esse ponto só tende a documentar e tornar mais claro ainda os programas de conscientização que são feitos para o uso de uma internet da forma adequada. A gente sabe que o grau de instrução das pessoas acaba influenciando nesse contraponto, e alguns aspectos são intrínsecos que já há algum tempo têm trazido essas preocupações. Eles precisam e eles são tratados pelo Marco Civil, como a questão da privacidade, que talvez seja um dos grandes pontos aí nessa nova lei que vem à tona. Tá. Bom, professor Daniel Bittencourt, o Brasil precisava de um marco? Acho que qualquer país que utiliza a internet, Jaime, e tem a percepção de que a internet é um vetor de desenvolvimento socioeconômico e cultural, precisa de uma regulamentação, né? Precisa ter limites do que pode e o que não pode ser feito. O que uma rede social, o que um provedor de acesso pode extrair de dados sobre o meu uso de internet, tanto do ponto de vista do meu smartphone, quanto do que eu faço em casa, ou que eu faço num ambiente público, né? Então, de que maneira esses dados podem ou não podem ser utilizados para fins publicitários, para fins de oferta de algum tipo de serviço. Então, na medida em que a gente tem uma maneira de entendimento que foi regrada por todas as partes envolvidas na questão social, né? Então, provedores de infraestrutura, provedores de conteúdo, serviços que atuam sobre a internet, né, o que chama over the top. Então, vários organismos foram ouvidos nesse sentido, pessoas foram, a sociedade civil, entidades de defesa dos direitos dos consumidores foram ouvidas para tentar construir uma carta que fosse o meio de campo entre todos esses interesses, né? Não fosse só os interesses das operadoras de telefonia, nem só os interesses das pessoas que querem resguardar ao máximo as questões de privacidade, mas que ela encontrasse um caminho do meio que pudesse perceber conquistas para todos os lados. Então, nesse sentido, o Brasil foi extremamente pioneiro, né, por dar esse primeiro passo, né, de fazer com que a gente aqui tenha, o Marco Civil tem pontos ainda que precisam, talvez pudessem ser um pouco mais progressistas, mas ele é um bom regulamento em relação a uma série de condições que nós tínhamos anteriormente, né. Então, agora a gente tem garantia sobre, o Daniel estava falando da questão do sigilo dos dados,
Por exemplo, só por ordem judicial, os nossos dados que a gente trafega pela internet podem ser entregues a alguma autoridade policial, né? Não é porque alguém vai lá e o provedor decide deliberadamente fazer isso. Isso não pode, isso é crime, né? Então foi regulamentado, como tu mesmo falaste no começo do programa, agora em 2016, né? Demorou bastante, né? Demorou bastante. Porque de 2014 foi aprovado, né, pelo Senado, foi até uma questão, foi rapidamente, né? A Câmara, foi praticamente simbólica. a Câmara fez a votação e logo foi para o Senado, foi um processo meio rápido naquele momento. Foi um momento, inclusive, que o Brasil sediava a Arena Net Mundial, que é um grande evento sobre a governança da internet no mundo, então países, né, autoridades de vários países estavam aqui no Brasil discutindo justamente a governança da internet, né? Ela é uma rede tripartite, né? Sociedade, empresas, organizações civis participam para discutir justamente os limites da rede, o que a gente pode fazer com essas questões de garantia que a gente tem que oferecer para a sociedade. E naquele momento, simbolicamente, o Congresso então ofereceu a aprovação, o Senado Federal ofereceu a aprovação do Marco Civil no momento em que o Brasil sediava essa discussão. Então é muito representativo esse gesto do Parlamento, no momento em que o Brasil então sediava esse evento chamado Arena Net Mundial. Mas naquele momento foi sancionado pela presidente Dilma e agora foi regulamentado pelo presidente interino Michel Temer, né? Na verdade, foi regulamentado pela própria presidente Dilma horas antes dela deixar o cargo. Ah, perfeito. Então ela sancionou em 2014. Isso, e apresentou a regulamentação no formato de decreto, que foi agora nos primeiros dias de maio. Ah, perfeito. Bom, professor, né? Agora, a minha pergunta, no seu entendimento mais técnico, ligado à tecnologia, ligado né, à questão bem da tecnologia, né? Por que o Marco Civil é importante? Bem como o Daniel Xará comentou, essa regulamentação, o Brasil sendo um pioneiro nesse fator, contempla algumas discussões que já vêm, por exemplo, sendo levantadas nos Estados Unidos quanto a essa questão de facilidade de acesso aos dados, de como é que isso é trabalhado. Por exemplo, a gente sabe que hoje qualquer mandado judicial requer um cuidado, uma atenção bastante especial quando envolve, por exemplo, sigilo de dados que estão armazenados em computador ou armazenados de alguma forma na internet. Isso também vem com o advento que a gente tem com o serviço de cloud computing, que só tendem a contribuir, né? Isso, no final das contas, acaba, de uma maneira ou de outra, controlando, né? Fazendo com que diretivas sejam estabelecidas a partir de tudo que o Daniel comentou anteriormente, e que são preocupações que, naturalmente, vão fazer com que os usuários estejam mais por dentro. Do meu ponto de vista, eu acho que é esse. Eu acho que uma vez que os usuários estiverem cientes de como é que funciona o Marco Civil e o que está sendo tratado ali, só tendem a ganhar, a comunidade só tende a ganhar e o uso da internet tende a ser um pouquinho descontrolado. Claro que existem coisas que acaba sendo uma balança. Tu pode controlar certas coisas, algumas coisas são praticamente incontroláveis. Mas, como também o Daniel falou, existe muita coisa a ser ajustada e isso, com o tempo, importante, no meu ponto de vista, o importante é que começou-se, né? Agora a gente começa a dar um passo mais para frente. Né? Bom, durante as discussões sobre a implementação, a questão dos data centers estarem aqui no Brasil ou estarem no exterior. Então, houve uma flexibilização, ou melhor, naquele momento desistiu-se dessa exigência. Muda alguma coisa com relação à privacidade? Pois então, essa também é uma outra discussão que poderíamos ficar dias aqui debatendo, porque a ideia inicial que estava disposta no Marco Civil de colocar os data centers somente no Brasil como uma forma de vetar o acesso externo de algum jeito, assim, de fora do país, acaba sendo uma utopia no meu ponto de vista, porque não muda muita coisa. Estar armazenado aqui ou estar armazenado lá, esse controle ele é feito por outras formas. Então, no meu ponto de vista, o fato do que foi regulamentado agora no Marco Civil, aprovado agora em maio de 2016, e que não foi levado em conta as questões do data center serem todos postos no Brasil, eu acho que só tende a continuar o favorecimento de serviços e recursos que talvez deveriam ser totalmente modificados para prover, por exemplo, a largura de banda, entre outras tantas coisas que são
que se consegue tendo servidores externos, por exemplo. Tem uma questão que o Daniel está levantando ali que é muito importante, Jaime, que assim, a gente se tivesse passado essa regulamentação, né? Então, o usuário que utiliza serviços de cloud computing, como ele estava comentando, né? Vários de nós utilizamos serviços de vários provedores, colocando os nossos dados na nuvem. O que aconteceria? O Marco Civil determinaria que esses servidores estivessem aqui. Por conta do tipo de infraestrutura que nós teríamos que ter, o que aconteceria é que esses serviços seriam mais caros, e justamente, até que a gente conseguisse estabelecer uma relação de custo favorável. Então, Amazon, Google, Dropbox e uma série de outros serviços que já têm as suas estruturas fora do Brasil seriam e continuam sendo muito mais competitivos em termos de capacidade de venda do que os servidores hoje instalados aqui. Essa é uma questão. E a outra questão que assim, beira um pouco a ingenuidade, né? Os servidores estão aqui, então, portanto, sob o abrigo da legislação local. Só que a gente registra um domínio no Egito, hospeda os dados na Irlanda e opera daqui. E produz o conteúdo no Brasil. De quem é a jurisdição se eu estiver cometendo um crime nesse site? É do Brasil, do Egito, da Irlanda. A Irlanda armazena os dados, o Egito registrou o domínio e eu produzo o conteúdo da sala da minha casa. Então, beira um pouco com a ingenuidade. Bom, professor, foi citada a questão de custos, né, de aumento. Daria para se ter uma ideia do aumento desses custos se os data centers ficassem aqui? Olha, um ponto que, além de toda a parte de infraestrutura, por exemplo, que a gente que seria muito custosa, tem todo o aspecto, que, como o Daniel falou, da gestão da segurança da informação aí, né? Então, uma vez, essa ideia de ter uma hospedagem em um lugar, um registro de domínio em outro lugar e a produção de conteúdo em outro, acaba, querendo ou não, a gente já tem isso em vigor e a gestão dessa informação que está trafegando, ela funciona. De certa forma, ela funciona. Então, como eu falei, é meio utópico trazer isso tudo para cá e só, por exemplo, a parte de custos. A gente teria que também ter recurso pessoal, também ter recurso de trazer, por exemplo, laboratórios e criação de pesquisa em relação a essas preocupações de, será que tudo que eu colocar aqui realmente vai ser privado? Vai ser, acho pouco provável. Não. Basicamente, seria um retrocesso. Mais ou menos. A gente talvez reeditasse a lei de reserva de mercado numa outra circunstância, num outro momento histórico, e certamente a gente teria restrição do uso, né? Então o Marco Civil ele garante, universaliza de alguma maneira o acesso à internet, constrói garantias constitucionais para que a gente use com privacidade a internet e, por outro lado, poderia penalizar o usuário do ponto de vista financeiro por conta dos aumentos dos custos de acesso. Então, acho que nesse sentido houve uma transigência interessante, inteligente, para que preserve as garantias, mas mantenha as questões econômicas como uma condição de acesso adequada. Ok. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fique conosco. Se a população brasileira tivesse uma voz, hoje ela seria assim. E essa seria a voz dos políticos que representam hoje essa mesma população. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça nossa voz ser mais ouvida. Participe da política. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Estamos de volta ao programa Contraponto, com o tema Marco Civil da Internet. Contamos com a participação dos professores Daniel Bittencourt e Daniel Dallalana. Bom, tem um tema que está sendo amplamente discutido e, para mim, eu ainda estou tentando entender, que é a questão do zero rating. Eu gostaria, professor Daniel, que tu explicasse para a gente o que é esse zero rating e que de forma afeta, né, a nossa vida. Eu vou pedir ajuda para o Daniel Dallalana ali também, para não cometer nenhum pecado técnico. Mas o zero rating é um tipo de tarifação que elimina o custo para acesso a determinados locais, a determinados sites na internet. Então, tem algumas operadoras que oferecem pacotes de acesso às redes sociais, por exemplo, as que a gente mais utiliza, WhatsApp, Twitter, Facebook, sem cobrar dos nossos planos de dados, né? Então, cada um de nós tem um telefone que tem um plano de dados com 1 GB, 2 GB, 300 MB, e cada vez que a gente acessa um site, há uma transação de dados ali dentro, né? Eu faço uma requisição no servidor, ele me devolve dizendo, carregando uma página de um site de notícias, por exemplo. Então, o provedor, ele fica tarifando esse tráfego, né? E fica dizendo, cara, está acabando a tua gasolina, uma hora vai acabar e eu vou eliminar o teu acesso. O Zero Rating, ele evita isso nesses 3 sites. Então, a pessoa pode perder a franquia, pode perder o acesso aos outros sites, vai continuar acessando Twitter, Facebook e WhatsApp, por exemplo, né? Tem uma operadora que faz essa propaganda. Onde isso fere o Marco Civil? O Marco Civil tem alguns princípios que são basilares. Um deles é a neutralidade da rede. Neutralidade diz o seguinte: qualquer pacote de dados dentro da internet não pode sofrer preferências ou retardos em função das suas especificidades. Tentando explicar. Um pacote de dados de texto, ele trafega com menos peso na internet porque ele onera menos a infraestrutura do que um pacote de vídeo. Por exemplo, as pessoas podem assistir um vídeo no YouTube e eles vão consumir mais banda do seu plano de dados. Se a gente for só acessar uma notícia do Grêmio do Internacional, vai consumir menos dados. O que faz, então, essa operadora quando oferece um plano de zero rating, que é sem onerar a franquia de dados do usuário nessas redes sociais? Ele diz o seguinte: eu não vou te cobrar se tu acessar esses lugares. Então, isso fere a neutralidade porque está dizendo que tem determinados sites em que eu cobro e outros sites que eu não cobro pelo tráfego de dados. Isso fere um princípio que daqui a pouco pode levar a um tipo, já é um tipo de discriminação técnica do pacote de dados, e daqui a pouco pode levar a um outro nível de discriminação que é, bom, o que tu está falando na internet, o que eu estou falando na internet? Então, vamos atrasar a entrega da tua mensagem e vamos acelerar a minha entrega da mensagem, porque é importante influenciar um determinado público com essa mensagem que me é favorável. Então, gera um tipo de descontrole que é desinteressante do ponto de vista da sociedade. Bom, isso afronta diretamente um desses 3 princípios que hoje a gente falando em princípios, são 3 princípios básicos, né? Que é a neutralidade da rede, privacidade e liberdade de expressão. Então, um desses princípios, desta forma que se oferece esse zero rating, ele é afrontado, né? Sem dúvida, até porque os princípios eles acabam se cruzando, né? Se a gente for parar para botar no papel ali. Mas essa questão da neutralidade me chama a atenção que realmente acontece isso que o Daniel comentou. Eu acho que intrinsecamente acaba sendo priorizado, o tráfego é priorizado, a gente sabe disso, né? Do ponto de vista, tu vai priorizar como o Daniel citou, quer ver um vídeo no YouTube, vai ser priorizado porque vai demandar mais recursos da rede. Agora, a minha curiosidade é como é que isso a partir de agora vai ser modificado por parte das operadoras. Porque, volto a dizer, no meu ponto de vista, o Marco Civil ele favorece o usuário. Não sei até que ponto isso atinge as operadoras, como atinge as operadoras, propriamente dito, como é que vai ser trabalhado a partir disso. Porque esse oferecimento de pacotes diversos, também como o Daniel citou, ele tem algumas artimanhas, né? Ele tem alguns recursos envolve o próprio marketing, a própria venda, né? E no final das contas, grande parte dos usuários não tem todo o conhecimento necessário para saber, cara, qual que é melhor para mim? Onde é que eu estou mais enquadrado? Será que eu vou usar mais isso, mais aquilo? Tem gente que pode contratar um plano qualquer e, eu quero usar a internet
em geral. É isso, né? A grande maioria, né? Vamos dizer que 85%, 90% das pessoas bom, eu quero usar minhas redes sociais. Então, no final das contas, a neutralidade, ela me chama mais atenção nesse ponto de vista. Até tens alguma coisa a comentar? Eu tenho essa curiosidade em relação a como é que as operadoras vão tratar isso, sabe? Eu tenho uma pesquisa recente que eu tive acesso que diz o seguinte, né? A cada $10 que nós gastamos hoje na internet, 9 são em serviços. 1 é em infraestrutura. Então, isso explica, em parte, né? Então, assim, um é para passar cabo, é para botar antena. 9 é no Spotify, no Netflix, no Facebook, no Google, em aplicativos de corrida, enfim. Sim. $9. 90%. Né? Só 10%. Só 10% em infraestrutura. Em infraestrutura. Aí acontece o seguinte, 2 anos atrás, 3 anos atrás, aparece um player extremamente forte, over the top, né? Acima da camada de internet, que é o Netflix no Brasil. Ah, sim. Que tem, ele não divulga oficialmente, por volta de 50 milhões de usuários no Brasil a R$20 por mês. Tu tem um tipo de consumo de banda no Brasil até 3 anos atrás. Quando ele entra, o consumo de banda aumenta exponencialmente, 6 vezes. Então, usando uma figura, a gente está usando aqui o copo da Comusa, né? Sim. Então, assim, eu tenho uma largura de um cano que passa água que vai abastecer no meu prédio. Daqui a pouco o meu prédio não tem mais 10 pessoas morando, tem 60 pessoas morando. Então, o banho que eu levava 10 minutos para tomar, agora eu não vou ter 10 minutos porque vai acabar a água que eu tenho, né? Eu vou ter que tomar em 3 minutos ou 2 minutos. Então, o que acontece? Nessa desproporção de investimento, as operadoras começam a chiar. Não pode fazer ligação de áudio pelo WhatsApp. Por quê? Eu não estou usando mais a rede de telefonia para trafegar voz, estou usando a rede de dados para trafegar a voz. Então, assim, elas não estão ganhando dinheiro com isso e o WhatsApp está, de alguma maneira, arregimentando usuários. Então, tem uma grande disputa de poder aí, econômica, que está acontecendo, que, enfim, a gente está assistindo do ponto de vista de usuário. E quando a gente opta por uma operadora que zera a tarifação das redes sociais, de alguma maneira, isso interfere nesse equilíbrio, né? Porque ela está usando um poder econômico de dizer o que pode, o que não pode, para atrair mais clientes para ela. O curioso é que eles alegam, as empresas alegam, que os serviços, né, acabam tomando parte da renda delas que elas teriam com telefonia, com torpedos, que antigamente se usava torpedos e hoje se usa o WhatsApp. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas passaram a comprar mais pacote de dados. Então, é meio paradoxal. O motivo da reclamação é o motivo de os usuários contratarem novos serviços ou pagarem mais para ter largura de banda. Deve ter mais dados do que eu, por exemplo. A gente contrata determinados planos, né, principalmente de internet fixa, que velocidade e tráfego não chegam nem perto do que a gente assinou no papel. Como é que fica isso? Sem a menor dúvida. Bem como tu comentaste. E poucos são aqueles que medem para realmente... Muita gente que mede, realmente eu estou recebendo aquilo que eu contratei, né? Porque no final das contas, eu contratei um plano de 15, 10, sei lá, 5 MB, e aí? Né? Estou pagando aquilo. E uma coisa que me chamou a atenção, Daniel, que tu falaste, que eu achei fantástico, a questão de VoIP, né? De voz sobre IP, de trafegar ligações, né? Através dos dados. Isso aí, sem dúvida, impactou, né, para as operadoras e o que aconteceu bom, beleza, eu não tenho, hoje eu vou contratar um serviço de internet e eu preciso ter, por exemplo, um telefone fixo, mas, bom, quantas pessoas ainda usam telefone fixo, né? Eu me mudei agora para São Leopoldo, contratei um plano de internet, me deram um plano de telefonia por IP, eu não preciso, né, porque as pessoas hoje utilizam muito mais... ou os aplicativos de voz, Skype, Viber, WhatsApp, e né, os comunicam de outras formas. Tem outro dado interessante que eu fui num evento aí sobre governança de internet, que eles disseram o seguinte: 80% das ligações que caem na principal operadora de cabo do Brasil não são para comprar TV a cabo, são para comprar internet. Porque pela internet eu posso ter Netflix, eu posso ter outros serviços de entrega de vídeo que eu monto a programação. Né? Eu não tenho intervalo comercial. Né? Então, o usuário acaba construindo o que ele quer consumir, claro, com algumas limitações. Né? Não vai ter o gauchão lá, ou vai ter que achar algum site ali que espelhe o conteúdo de quem comprou o gauchão. Mas, enfim, isso é muito significativo. Tem determinados serviços de comunicação que estão deixando de ser comprados. Sim.
acabam sendo dados numa barganha de marketing, que nem o Daniel estava falando, como uma tentativa de vender melhor os pacotes de internet, né? A questão do gauchão me fez lembrar que realmente há também essa questão, né, de usar serviços que são abertos ou oferecidos por participação de outros usuários, né, que acabam também consumindo banda, ou seja, usar a internet como veículo de comunicação, como a gente imagina assim, uma transmissão de televisão, né, pela internet, deve consumir uma banda enorme, né, principalmente, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E isso acontece com muita naturalidade hoje em dia, né? É muito fácil, acessar a informação é muito fácil. E desse ponto de vista, até parece um papo meio trivial, assim, dizer, muita gente usa, globalização, mas hoje a gente tem um range, né, uma variação de perfis usando a internet que vai, por exemplo, desde a criança até o senhor de 80 anos. Então, todo esse tratamento, são inúmeras possibilidades de informação, de recurso, de serviço, enfim, né, de aplicativos. E hoje em dia a gente tem esse advento, tem o advento da internet das coisas, por exemplo, que quer, por exemplo, botar, eu quero ter internet na minha TV. Hoje é muito mais vantajoso tu ter isso aí, né? Então, tu vez de contratar tal serviço, não, beleza, eu quero acessar Netflix, por exemplo, lá. É isso. Hoje acontece com muita naturalidade. Tem um dado interessante que o Daniel falou sobre a internet das coisas, que é um debate que não aparece muito nos grandes meios de comunicação. A Apple hoje investe 14 vezes mais do que as maiores montadoras de carro do mundo num carro conectado, que é um carro, não é nem o carro autônomo que eles estão desenvolvendo, o carro autônomo está sendo desenvolvido pela Google. A Apple tem um outro tipo de projeto, onde, por exemplo, Nissan, Hyundai, GM não investem a mesma quantidade de dinheiro e eles vão dominar o mercado, como eles já dominaram outros tipos de mercado. Então, a internet ela vai pervasar os nossos celulares, ela vai estar por isso que é tão importante essa discussão que a gente está fazendo sobre o marco civil da internet. Vai estar conectado no nosso carro para saber se o Waze não vai ser mais parte do celular, vai estar dentro do teu sistema operacional do teu carro, que vai te indicar as rotas e a gente vai poder compartilhar trajetos onde a gente vai economizar menos tempo nos deslocamentos, né? Então, esse por isso que a internet é tão essencial para o desenvolvimento social hoje, né? Por isso que é importante que a gente regulamente, né? Tem uma questão, assim, talvez para a gente fechar o bloco, que é essa discussão sobre a internet, sobre como isso está modificando o modelo econômico dos grandes conglomerados, que diz o seguinte: a Globo ela se movimentou com alguma rapidez em relação ao mercado de video on demand, né? É hoje um dos principais players nesse mercado, mas ela está muito atenta à movimentação do YouTube, por exemplo. O YouTube já comprou para 2017 a transmissão do Carnaval do Rio de Janeiro e de Salvador pela internet. Então, quem estiver fora do Brasil vai poder assistir a transmissão que a Google vai fazer das duas praças. A transmissão para a internet para o Brasil é da Globo. Então, assim, vai se estabelecer uma concorrência interessante de uma empresa de mídia convencional com uma empresa de uma outra economia, com outros princípios, uma organização exponencial, né? Ela está por todos os nossos celulares aí, seja por aplicativo de e-mail, seja por conta do sistema operacional do próprio celular, que vai começar agora a transmitir grandes eventos. E se a Copa do Mundo for comprada pela Google? Não, e antigamente falar sobre isso era quase uma utopia, né? Pensar que nós, né, poderíamos ter acesso a uma grade de televisão pela internet, pela questão das limitações. E mesmo com 10% de investimento em infraestrutura, hoje já existe essa infraestrutura. Com tanta, e volto a dizer, com tanta facilidade, né? Eu cito um exemplo, que claro, é um caso à parte, mas, por exemplo, o Premiere FC, né? Que é um pacote fechado para assistir, por exemplo, um gauchão, enfim, né? Hoje, o próprio Sport TV fornece, por exemplo, um aplicativo que tu pode olhar no teu celular, né? É muito tablet. Tablet, enfim, é um tanto quanto óbvio de falar sobre isso, assim, parece é natural, né? Hoje em dia é natural. E isso o Marco Civil só tende a contribuir, né? O interessante é que isso tudo que a gente está falando envolve a questão da neutralidade da rede. Sim. Uma coisa que todas as operadoras estão batendo, né? Ou seja, essas questões de jogos, games, né, acabam
sendo um problema hoje para quem vende o serviço, né? Porque entende que alguns usam mais e outros usam menos. Os jogos hoje que a gente acaba utilizando nas nossas plataformas, né, PlayStation, Xbox, estão todos conectados. Os servidores lá fora, a gente se encontra com outros usuários que ficam praticando ali, precisam de uma qualidade de conexão excelente, né? Então, se a gente onera o usuário mais ou menos, ou limita a franquia de uso dele, chega a ser contraditório com os princípios que regem a internet, né? Então, na opinião de vocês, a neutralidade tem que ser preservada pelo usuário que tiver unhas e dentes. Quem estiver nos ouvindo agora, nos vendo na TV Câmara, precisa entender que isso é um direito e, minha opinião, evitar as operadoras que praticam zero rating, porque elas justamente, em algum momento, quando elas dominarem esse mercado, elas vão nos onerar mais, vão nos cobrar mais por coisas que hoje nós estamos oferecendo de graça. Perfeito, obrigado, Daniel Bittencourt. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fique com a gente. Se a população brasileira tivesse uma voz, hoje ela seria assim. E essa seria a voz dos políticos que representam hoje essa mesma população. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça nossa voz ser mais ouvida. Participe da política. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estamos de volta ao programa Contraponto, com o tema Marco Civil da Internet. Contamos com a participação dos professores Daniel Bittencourt e Daniel Dallalana. Bom, professores, o Marco Civil prevê também um mecanismo de defesa dos direitos dos usuários, como a privacidade. De que forma esse novo regramento prevê essa defesa? Acho que o Daniel é um especialista. Eu ia comentar sobre a questão de privacidade, que agora no Marco Civil o registro os provedores de acesso, eles precisam registrar o acesso de data e hora, enfim, né, informações de acesso dos usuários durante um ano. Então eles têm a obrigatoriedade de fazer esse controle, porque naturalmente com o princípio da neutralidade isso precisa também ser controlado. Porém, não podem ser registrados, por exemplo, o acesso histórico, né? Acesso a páginas, a conteúdo, que tipo de acesso ele efetuou. O que é um tanto quanto curioso, né? Porque discutir privacidade hoje na internet é uma coisa meio difícil. Privacidade na internet, anonimato na internet, existe anonimato na internet? Pouco provável, pouco provável. Agora, o princípio de privacidade em relação ao de anonimato, eles se cruzam, né, de uma certa forma. Mas o que vale para nós aqui da discussão do Marco Civil é, do ponto de vista de privacidade, a questão de, bom, o usuário ele então tem o controle, ele tem a segurança, vamos dizer assim, dentro do possível, de que o conteúdo acessado por ele não vai ser controlado, entre aspas, pelos provedores de acesso. Perfeito, show de bola, discussão plausível. Agora, a gente sabe, por exemplo, que alguns, não é o caso, mas existem alguns sistemas que chamam sistemas de recomendação, que eles são baseados, por exemplo, em conteúdo, né? Então, por isso que eu confrontei privacidade e anonimato. Como é que seria possível a gente
pensando em internet, não considerando o Marco Civil, como é que seria possível a gente privar conteúdo do usuário, não controlar esse conteúdo, de forma a oferecer para o usuário recomendações, resumidamente? A gente citou o Netflix lá. Bom, gosto muito de assistir filmes de suspense, né? Eu olho vários filmes de suspense durante um mês inteiro. Se a Netflix, ou se quem está me provendo esse conteúdo consegue perceber, ter uma inteligência de negócio e controlar esse conteúdo que eu acesso frequentemente, eu consigo dizer, olha, cara, talvez tu possa gostar disso aí. Então o sistema de recomendação funciona assim. Por que eu estou trazendo essa discussão? Porque, fazendo uma analogia aos provedores de acesso, talvez pudesse ser recurso de venda, o provedor de acesso, ou enfim, a operadora diz o seguinte, olha, cara, esse cara acessa muito o WhatsApp, legal, vou lá e vou oferecer para o cara. Esse plano talvez seja interessante para ti. E por isso que eu falei do confronto e da neutralidade com a privacidade. Né? Cara, olha que legal, quem sabe pega esse plano para ti, é mais interessante usar isso só mais para WhatsApp e outras redes sociais e menos para... Então, a neutralidade acaba com isso e, naturalmente, o não acesso ao conteúdo do que o usuário está vendo, ou que o usuário está acessando, só favorece o usuário. Claro, o registro de hora, volto a dizer, é a obrigação do provedor ter o registro de hora e acesso, então o que foi, quando foi acessado durante esse tempo, porque naturalmente vai ser cobrado, tarifado, né? Mas o conteúdo não. Então essa é uma discussão que, do ponto de vista de privacidade, eu enquanto especialista em segurança, eu prezo muito por essa conscientização. E eu acho que o Marco Civil vai favorecer com que a gente consiga, por exemplo, criar planos de conscientização, criar uma cultura onde as pessoas se preocupem com o seu acesso, porque sabendo de que esse conteúdo não vai ser acessado. Então isso é uma coisa muito interessante do ponto de vista de privacidade, que me chama muita atenção e volto a dizer, contribui bastante, a gente dá um passo firme do ponto de vista de segurança, sabe? Do usuário se sentir seguro, né? Volto a dizer, algumas coisas são um pouco utópicas a serem discutidas. Bom, inteligência de dados, né? No caso o senhor usou o exemplo do Netflix. O Netflix, então, eu assisti um vídeo, né, de suspense e o Netflix sabe que eu estou vendo isso. O filme está passando pela internet, mas o Netflix pode fazer uso dessas informações para a inteligência do negócio dela. Vou te entregar mais coisas a respeito de suspense. Não só o Netflix, como boa parte das startups americanas do Vale do Silício usam esse tipo de sistemas de inteligência e de mineração de dados para construir valor em relação ao seu negócio, né? Tem duas questões que eu acho que é importante a gente tratar aqui. Uma questão da privacidade na internet, outra coisa a privacidade, que o Daniel também estava tratando, da privacidade que acontece nos serviços que correm sobre a internet. Então, por exemplo, quando a gente está no Facebook, no WhatsApp, Facebook, WhatsApp, Netflix e Spotify, por exemplo, esses dois últimos, né? Quando a gente acessa, cria uma conta nesses lugares, a gente autoriza, né, assina um termo de uso. Né? Tem um clássico episódio do South Park sobre o Steve Jobs, a Apple e os seus termos de uso draconianos. Né? Então, assim, o que acontece? A gente vai lá e diz que, por exemplo, quando eu estou usando o Facebook Messenger, o seu Zuckerberg pode acionar a qualquer tempo, desde que deseje, o microfone do meu celular e captar o que eu estiver falando, mesmo que não esteja com o Facebook Messenger aberto. Está lá nos termos de uso. Tu não leu, né? Ele também não leu, eu também não li. Nenhum dos nossos telespectadores deve ter lido, tá? Mas, enfim, é uma questão de privacidade. Sem a minha autorização. Não, tu autorizou. Quer dizer, sim. Tu autorizou. Sim. É que tu autorizou sem ler. Sim, eu autorizei. Então tu tem uma discussão. Vou usar e autorizo ou não uso e fico de fora da festa. Então tem uma discussão aí. Mas eu quero dizer o seguinte. Faz, cara. Deve fazer, né? Ninguém coloca essa portinha aberta lá, você não vai um dia precisar usar, entendeu? Quem constrói o sistema ou quem ajuda a construir o sistema fica pensando nessas coisas. Mas eu quero dizer o seguinte, é fundamental. Spotify, quando vai construir as listas de corrida, de descobertas da semana para ti, ele está analisando o teu perfil de consumo, que tipo de bandas tu curte, compara esses perfis das bandas que tu está curtindo com
centenas de milhares de perfis de outros usuários e te encaixa num nichozinho e fica te entregando aquele tipo de informação, de conteúdo. Isso só vai funcionar se ele estiver lendo quantas músicas tu está escutando por dia, se tu escuta até o final, se tu usa ali a ferramenta de skip de música ou não, né? Então, ele está toda hora monitorando o que tu está fazendo. Vou fazer agora um contraponto com a internet, tá? Na internet, quando tu entra, tu não tem contrato de uso, em termos de uso, certo? Então, tu não diz que tu permite que as pessoas monitorem que tu está, daqui a pouco, acessando determinados sites que, para alguns países, tem potencial ofensivo, certo? Então, o Marco Civil vem para construir essa garantia. Por exemplo, quando a gente está aqui na rua, eu tenho que ser garantido o meu direito de circular livremente por uma cidade, sem que tenha uma autoridade judiciária me vigiando sem uma clara e motivada razão. Não pode ter uma dupla de policiais à paisana me vigiando se eu não tiver indícios fortes de que eu tenha cometido algum tipo de crime. É a discussão que aconteceu sobre a Lava Jato e a divulgação de determinados áudios. Na internet é a mesma coisa. Então, assim, quando a gente navega indiscriminadamente, tem que dar ao usuário o direito dele estar anônimo na rede. O que não acontece quando eu entro numa casinha lá que chama Facebook, que chama Spotify, que chama Runkeeper, né, uma série de outros aplicativos, em que eu digo para o cara assim, não, tu pode usar os meus dados, porque eu vou te ajudar a correr melhor, né? Então, assim, cara, a gente está todo o tempo entregando dados para o Google, para o Facebook, para a Apple, para a Amazon, né? Generosamente. Bom, tem uma questão que justamente quando tu disseste sobre o áudio, o Messenger, que é da Facebook, capta o nosso áudio. Aconteceram algumas coisas, às vezes eu comentei isso com a minha esposa, que era o seguinte, às vezes falando ao telefone, falando perto do telefone, por exemplo, falar em pizza, quem sabe a gente vai comer uma pizza. Eu não procurei pizza pelo telefone, mas eu vou no Facebook e casualmente me aparece na minha timeline algum anúncio de comida. Isso me chamou a atenção, porque eu disse, mas como? Se eu não digitei que eu estava buscando. Pode acontecer, isso é coisa da minha cabeça. Não é coisa da tua cabeça, talvez seja um pouco diferente do que tu está contando, Jaime, por uma razão. Assim. Isso chama remarketing. O que acontece? Tu vai lá e vai te mudar, quer comprar um ar-condicionado, tu começa a pesquisar ar-condicionado em vários sites. Aí tu fecha aquele site. E aí tu entra numa rede social, como o Facebook, ou tu entra num site de notícias, e eles têm lá programado no código um trecho de código de publicidade que ele captura um cookie do que tu anda procurando e ele direciona uma publicidade de algo que tu imediatamente, segundos atrás, estava procurando. E posiciona uma publicidade de algo que tu ainda não comprou. É como se tivesse um vendedor que tu entrou numa loja, te ofereceu um carro ou um terno e tu disse, não vou comprar agora porque o meu cartão ainda não virou, né? Preciso esperar mais uns dias. E eu atravesso a rua e aquele vendedor aparece de trás da árvore te oferecendo, não, você não quer o terno mesmo? Agora o terno não custa mais R$100, custa R$99. E aí eu ando mais um pouquinho e ele continua me oferecendo em vários lugares que eu estou indo. Então assim, não acontece pela captura do áudio ainda, pode ser que aconteça, mas acontece por outros rastros que a gente deixa na internet nas nossas pesquisas. Mas, professor Dallalana, existe essa tecnologia de ouvir, por exemplo, eu falei uma palavra-chave, pizza. Perfeito. Sabe que do ponto de vista, volto a dizer, do ponto de vista de segurança, os casos são inúmeros, assim, se ficasse para contar, são até meio chocantes. Assim, por exemplo, até recentemente aconteceu um caso que foi até bastante divulgado, de uma TV que acabou gravando as imagens de um casal no seu momento privado, né? Samsung? Não me engano, não sei qual é Mas enfim, como assim a TV gravou? Não estou entendendo, né, Daniel? Pô, querendo ou não, era uma Smart TV e de alguma forma... Tem uma câmera embutida. Tem uma câmera embutida e, bom... Há casos que eu me lembro, citei o nome da Samsung porque um dos casos que existe divulgado na mídia sobre a Samsung. A Samsung já pediu desculpas a respeito dessa brecha. E isso é uma coisa que o usuário acaba, como o Daniel colocou perfeitamente, e nós todos, né, estamos inclusos. Quem é que leu os termos de uso, né? Estou de acordo, estou de acordo, vamos embora, né? E uma analogia que me chamou a atenção, Daniel, Bittencourt, né, me chamou bastante a atenção a analogia que tu fizeste em relação à rua e às casas, né? Então vamos pegar esse gancho, que é a questão
bom, beleza, eu tô aqui, tô andando na rua, então tô trafegando na internet e aí beleza, eu vou acessar a casa do Facebook lá e, ok, cara, tu quer acessar aqui, tu tem que estar de acordo com os meus termos de uso. Ok, dentro da casa, tu respeita o que a casa está dizendo. E na rua, o que eu quis dizer anteriormente com a questão de reeducação do usuário, eu acho que isso tende a contribuir, porque uma vez que tu tá usando a internet, então tá trafegando, tá caminhando na rua, não tá em nenhuma das casas que tu já concordou com os termos de uso, a gente sabe dessas particularidades, mas eu estou na rua, isso eu acho que tende aos usuários se sentirem mais confortáveis para dizer, olha, cara, como falou, não tem ninguém aqui que tá, eu tô andando na rua, ninguém tá aqui, opa, Daniel, cuida lá onde é que tu vai pisar, porque senão vai te incomodar. Não, então eu acho que esse ponto de vista tende a contribuir para que o usuário se conscientize mais e isso naturalmente vai impactar em serviços mais seguros e em preocupações que hoje tantas e tantas pesquisas, volto a repetir, o balanço entre prover privacidade e prover qualidade do serviço é complicado. O caso ali onde tu citaste, então como é que pode, eu tava lá falando e daqui a pouco, pizza, e abri lá, ok. Quem sabe, então, vamos fazer o seguinte, a gente priva todos os dados que o Facebook pode usar. Bom, se tu privar todos esses dados, provavelmente ele não vai te oferecer serviço. Então essa balança... Talvez ele não queira mais ter razão de existir. A gente fica numa cilada. Ou aceita e usa. Esse caso que tu falou da Smart TV também acontece o seguinte, às vezes não é nem a empresa que acessou indevidamente, mas algum cracker estudou uma brecha ali e tinha um site há uns 2 anos atrás que mapeava todas as câmeras que a gente comprava de uma grande marca de câmeras, que elas eram webcams, câmeras de vigilância e tal, e os caras acessaram, criaram um mapa com os pontinhos e tu ficava entrando nas câmeras das casas das pessoas, entende? Porque ela tinha uma falha de segurança que qualquer programador um pouco mais esperto conseguia quebrar e acessar esse hardware e depois de quebrar esse acesso, tu pode gravar. Tu pode retransmitir para outro espaço. Então, às vezes, não é nem o fabricante, mas às vezes o fabricante construiu o hardware com uma brecha que permite esse tipo de coisa. Né? Bom, a gente está falando, né, de coisas como inteligência de dados. A companhia tem a minha informação e pode fazer uso dela internamente. No caso do Marco Civil, ele prevê essa segurança do que a Netflix, o Facebook não vendam essas informações para outros? Na verdade, o Marco Civil só trata a questão do tráfego. Então, como o Daniel falou aí, na nossa analogia, que eu acho que o nosso telespectador vai ficar interessante de entender, o Marco Civil ele está preocupado com esse andar na rua, né? As avenidas, as estradas, as ruas que compõem essa cidade de internet que a gente está... Então isso realmente vai ter o devido cuidado, né? E só tende a contribuir. Agora, também seria um tanto quanto utópico a gente dizer, bom, a Netflix agora não pode mais, sabe, porque o Marco Civil vai regulamentar. E o que faz sentido para a Netflix como empresa que vale tanto, não é o acervo de filmes. São os dados, são os usuários. Então, se ela começa a vender esse tipo de acervo, ela deixa de ter valor, né? Uma coisa assim extremamente interessante é a Netflix é uma empresa orientada a dados, né? Então, por exemplo, o maior sucesso da empresa até hoje se chama House of Cards, que foi construído porque as pessoas pesquisavam no campo de busca Kevin Spacey e assistiam filmes de um cara chamado David Fincher. E aí a Netflix, mas as grandes pesquisas de atores, né, e de diretores dão esses dois caras. Quem sabe a gente junta os dois e cria uma série. Então, por conta dos dados oferecidos pela audiência. Inteligência de dados. Inteligência de dados. Bom, nossa conversa pode se estender mais, a gente poderia falar sobre Deep Web, que é uma área bem interessante, ia render um bom assunto também para a gente discutir, mas infelizmente temos que terminar o programa. Bom, professores, né? Professor Daniel Della Lana, professor Daniel Bittencourt, agradecemos a participação de vocês e o programa de hoje encerra por aqui. O Contraponto será reprisado pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar por nosso canal no YouTube, TV Câmara NH. Até mais!